Este é o portal de podcasts da Alterdata com o canal Gestão e Carreira na Prática. Olá, você está no canal Gestão e Carreira na Prática. Eu sou Vladimir Carvalho, presidente e fundador da Alterdata Software, e neste episódio nós vamos comentar sobre a gestão do tempo. Aquele recurso que todos nós temos exatamente igual. O dia só tem 24 horas e algumas pessoas têm uma alta produtividade e outros nem tanto. Algumas pessoas conseguem fazer mais coisas durante o dia do que outras pessoas. E na verdade é possível que nós aprendamos como nós podemos administrar melhor o nosso tempo, como nós podemos ter um pouco mais de disciplina para fazer com que as coisas de fato aconteçam. Um profissional que atua numa determinada empresa, ele é medido pela eficácia daquilo que ele faz. E essa eficácia é altamente dependente do volume de acertos que ele tem, do volume de tarefas, do volume de objetivos que ele atinge. Quanto mais produtivo você for, mais resultados você tem. E por isso a gestão do tempo é tão importante. A gestão do tempo está muito ligada à disciplina interna, a algo que nós nos condicionamos, a algo que nós fazemos todos os dias em pedacinhos, que eu gostaria de fazer alguns comentários para ver se a gente gera um desconforto na cabeça de todos os ouvintes e nós possamos ter uma conduta um pouco diferente daqui para frente. Primeiro que nós estamos vivendo uma sociedade hoje que os meios digitais eles influenciam, tiram o nosso foco o dia inteiro. É muito importante que as pessoas que querem ter uma alta performance entendam que o e-mail, o WhatsApp e todos os veículos de comunicação que nós temos hoje, eles têm que ser usados com uma disciplina adequada, de tal forma que você não permita que esse tipo de tecnologia que tanto ajuda todos nós, prejudique, tire a nossa atenção e foco naquilo que de fato nós estamos fazendo. Eu tenho o hábito, por exemplo, de todos os meus grupos que eu participo, que são muitos, eles estão todos silenciados, com exceção do grupo da minha família, das minhas filhas, e com o grupo da diretoria da Alterdata. Esses dois grupos sinalizam no meu celular com um som diferente um do outro. Eu escuto um som, eu sei que é a família, escuto outro som, eu sei que é a diretoria. E posso dar atenção pontual àquilo na hora, porque pode ser uma coisa extremamente importante. Os outros grupos não, estão silenciados. Eu vejo quando eu posso, na hora do almoço, na hora que me dá uma folga, à noite. Aquilo não me tira a atenção durante o dia. Detalhes como esse são importantes. Por exemplo, e-mail. Os meus e-mails estão programados para os e-mails de clientes entrarem numa caixa de entrada diferente dos e-mails internos da companhia. A Alterdata tem 1.800 colaboradores. Eu recebo e-mail da minha própria equipe o tempo inteiro, o dia inteiro. E se eles se misturam com os e-mails dos clientes, tende a eu dar menos atenção ao cliente que se perdeu no meio daquela quantidade de e-mails muito grande. O que eu faço de manhã? Eu chego e já leio primeiro os e-mails de clientes. Dou atenção aos clientes. Logo em seguida eu leio os e-mails internos para poder dar atenção à equipe interna. Essas ações vão fazendo você ser muito mais ágil nas respostas que você tem que dar àquelas coisas que são mais relevantes. Detalhes, por exemplo, de montagem de reuniões. As reuniões são muito importantes para nós definirmos coisas, traçarmos objetivos, são para resolvermos problemas. Porém, a maioria das empresas consome os executivos, os gerentes, os líderes com um volume de reuniões que as coisas se perdem e acaba consumindo um tempo essencial para fazer outras coisas. É muito importante que você primeiro analise se é necessário mesmo essa reunião ou não. Às vezes, aquele assunto pode ser tratado com uma determinada pessoa e alguns montam reuniões com 5, 6, 7, 10 pessoas para resolver uma coisa que eu poderia resolver com uma pessoa só. Então, é fundamental olhar, primeiro, é necessário de fato? Se ela for necessária de fato, montar uma pauta. Ela tem que ter um conteúdo que vai ser tratado nessa reunião, ela tem que ter um horário que vai começar e um horário que vai terminar. Não podemos ter uma reunião que começa às 3 da tarde e não tem horário para terminar, porque as pessoas começam a devanear durante as reuniões. Dentro dessa reunião, alguém tem que ser o controlador do foco.
Porque às vezes você está discutindo um tema e o grupo começa a dispersar para outros assuntos. E a coisa vai se alongando e não se resolve absolutamente nada. Então, é importante alguém ter foco. Nas reuniões aqui na Alterdata, marcamos 3 da tarde, ela começa às 3 da tarde. Mesmo que estiver faltando alguém que não pôde chegar naquele horário exato, ela começa. E isso é muito importante, que essa disciplina vai fazendo com que todos tenham um padrão muito parecido. Os tempos, em geral, eles são consumidos quando a gente não tem disciplina e nem organização. A organização da sua sala, do seu ambiente, daquilo que você faz, é fundamental para que você consiga ser ágil. Vamos dar um exemplo. Se alguém chega na minha sala, me pede alguma coisa que eu sei que está na terceira gaveta atrás da minha cadeira. Eu simplesmente giro a minha cadeira, pego aquela coisa e entrego. Agora você imagina se a pessoa me pede algo, uma informação, um documento, que eu não sei onde ele está. E eu vou ter que ficar procurando, consumindo meu tempo e o tempo dessa pessoa que está esperando pela minha resposta. Ou seja, isso não funciona. O importante é que nós consigamos ter disciplina e organização nas nossas coisas, para a gente saber exatamente onde está o documento que eu preciso, onde está aquela pendência que eu tenho que resolver, que tipo de e-mail está esperando uma resposta minha, quanto tempo eu não resolvi determinada coisa. Isso tem que estar bem claro nas tuas tarefas diárias, porque aí você começa a ser muito mais contundente, muito mais efetivo. É muito ruim quando você fica o dia inteiro resolvendo coisas que estão urgentes. As pessoas às vezes falam para mim, poxa, eu fico o tempo inteiro apagando incêndio o tempo inteiro resolvendo coisas que são urgentes demais e que são importantes serem resolvidas. Mas quando você tem disciplina e organização, você consegue distribuir essas tarefas da seguinte forma: aproximadamente 20% do seu tempo, não mais que isso, ele tem que ser consumido com coisas urgentes. Todos nós temos coisas urgentes para resolver. É um cliente com um problema que precisa de atenção, é um caso específico que tem que ser resolvido naquela hora, senão você vai tomar um prejuízo maior. Existem essas coisas, mas elas não podem ser mais de 20%. 65% do seu tempo, aproximadamente, ela tem que ser destinada a coisas que são importantes. Importantes são coisas do teu planejamento, coisas que têm objetivos claros, tem um tempo certo para você conseguir, coisas que você precisa atingir um determinado objetivo, coisas que os outros estão precisando de você de alguma forma para você orientar. E 15% do outro tempo são coisas circunstanciais, são coisas que vão encaixando gradativamente, não têm a devida importância, mas são coisas de planejamento, reuniões, visita a cliente, leituras específicas para te instruir para tomar uma determinada decisão. Essas coisas circunstanciais, elas existem e são relevantes que você mantenha no máximo em 15% do teu dia. Quando você tiver essas 3 distribuições, as coisas começam a fluir um pouco melhor, porque você passa a se dedicar àquelas coisas que são relevantes, mas não necessariamente tem que ser feito naquele instante. Segunda coisa que eu acho que é importante quando você entendeu esse conceito das 3, é você entender que cada um funciona de um jeito, cada ser humano funciona de uma maneira. No meu caso específico, eu funciono melhor em coisas complexas na parte da manhã. Então o que eu faço? Tudo que é muito complexo, que eu tenho que decidir, coisas graves, eu decido na parte da manhã cedo. Chego na empresa, vou logo pegando minhas coisas mais complexas que estão nas minhas tarefas do dia. As coisas que eu não gosto de fazer, por exemplo, e que são fáceis de serem feitas, eu vou deixando um pouquinho depois. Ou seja, as coisas que são fáceis, mas são incômodas, eu deixo um pouquinho para depois. As coisas são muito complexas, que dependem do meu raciocínio, eu faço de manhã. As coisas que me dão mais prazer, que eu gosto de fazer e são fáceis, elas ficam todas para o final do dia. Porque no final do dia eu já estou cansado. Eu já estou com a minha mente não produzindo da forma que eu estaria no começo do dia. Então eu deixo para fazer as coisas mais agradáveis, que eu faço com mais facilidade no final do dia. Conceitos desse tipo fazem a gente aumentar muito a produtividade. Quando você não tem essa relação, tem pessoas que deixam para o final do dia, por exemplo, se eu deixasse para o final do dia, por exemplo, as coisas muito graves e complexas, eu demoraria mais para entender aquele problema e tomar uma decisão.
Na parte da manhã eu consigo entender e decidir em 5 minutos, talvez no final da tarde, para tomar a mesma decisão, eu preciso de meia hora. Detalhes como esses vão fazendo uma diferença absurda. E a outra coisa e fundamental no conceito da gestão do tempo é a delegação de tarefas. Porque quando você tem uma empresa que é pequena e essa companhia vai crescendo, o teu tempo vai sendo consumido cada vez mais com coisas mais complexas. Se você não tem o hábito de delegar as tarefas para as pessoas certas, você começa a ter uma série de problemas de sobrecarga. Então é muito importante que você, na medida do crescimento da sua organização, você delegue para outras pessoas, monitore essas pessoas por um tempo, de tal forma que elas consigam te substituir nessas determinadas decisões. Coisas que têm menos risco são mais fáceis de serem delegadas do que coisas que têm mais riscos. Mas o fato é que você não vai conseguir crescer na carreira se você ficar o tempo inteiro absorvendo as coisas, porque o teu dia só tem 24 horas, não tem jeito. Você vai ter que passar para algumas pessoas, para outras pessoas fazerem aquilo que inicialmente, no início da sua carreira, no início da sua empresa, você fazia sozinho. A gestão do tempo, a boa gestão do tempo pode fazer uma diferença imensa na sua carreira. Você precisa fazer um controle diário de ir se acostumando a você se condicionando a ter determinados métodos. O condicionamento, esse que a gente escuta muito falar em psicologia, em locais que você está treinando, às vezes até determinados animais, dá um choque no ratinho, ele vai para um lado, dá uma comidinha, ele vai para o outro. Esse condicionamento, a vantagem do ser humano é que nós podemos nos condicionar. E a gestão do tempo nada mais é do que o condicionamento que você pode fazer sobre você próprio. Pare e pense o quanto que essa gestão correta do tempo pode fazer uma diferença imensa entre ser um excelente profissional e um profissional mediano. Sucesso a todos!